Para quem não me conhece, eu sou a Martina. E eu sou o Gustavo. Muito bem, a nossa convidada é Graziela. Bem-vinda, Graziela. Oh, muito obrigada, pessoal. Estou vendo aí a turma chegando. Não consigo visualizar todos, mas desde já agradeço a presença aí, a atenção. E muito obrigada pelo convite da gente fazer esse bate-papo gostoso aí e estar aqui junto com vocês. Casal muito especial, que eu admiro bastante e Obrigado. que eu tenho só a agradecer por tanto conhecimento que vocês compartilham, né, nessa profissão tão linda que é o paisagismo, contribuindo aí para a profissionalização, né, dessa nossa profissão. Esse é o nosso foco, né? Esse é o nosso legado, que a gente quer deixar. Legado maravilhoso. E vamos conhecer seus trabalhos maravilhosos. Vamos sim. Então, boa noite, pessoal. A gente veio aqui, né, nessa noite de frio, aqui estamos em Minas Gerais, uma noite gostosa, para poder compartilhar em um bate-papo bem leve, um pouquinho dos projetos, né, que a gente executa aqui na nossa região. Quando a Martina nos convidou, ela falou assim, Grazi, pode ser um tema, né, livre, algum desafio que você passou, e eu falei assim, gente, são tantos desafios que a gente passa, mas eu pensei assim, vamos colocar então algo que é simples, mas ao mesmo tempo que eu possa expor aqui algumas coisas que eu aprendi junto à escola do Gustav, né? E que funcionou bastante, principalmente em projetos de pequenos espaços. Então, foi aí, por isso que eu escolhi o tema, porque foi onde que eu poderia mostrar como que a gente pode, com esse aprendizado que eles tão bem fazem, né, para profissionalizar ainda mais a nossa classe, né, profissional mesmo, e aí fazendo competências e skills que auxiliam bastante aí na elaboração de projetos. Então, eu vou falar um pouquinho, né, da apresentação. Ela foi dividida sobre... Primeiro eu vou falar sobre a gente, quem é o Jardim Fleury, quem sou eu, né, Graziela Fleury, e logo depois eu vou apresentar 3 cases de projetos em espaços reduzidos e como que a gente conduziu, né, a criação desses projetos. Vamos lá, então, quem somos, né? Na verdade, o Jardim Fleury, ele foi uma empresa muito sonhada. Eu, antes de criar o jardim, eu era professora, eu lecionei durante quase 15 anos as disciplinas de botânica, de paisagismo também, na Universidade do Estado de Minas Gerais, na UENG principalmente, né? Mas também lecionei na PUC Minas, e mais no finalzinho de quando eu ainda era professora, na UNA, aqui na minha cidade. E durante esses anos todos eu sempre fui muito apaixonada pela botânica, mas muito apaixonada, de fazer realmente os olhos sorrirem, um entusiasmo, uma curiosidade que até hoje ela aquece o coração. E eu acho que isso é uma coisa que a gente nunca pode deixar morrer, é essa paixão e essa curiosidade, né, de aprender cada vez mais, independente de você saber taxonomia, saber classificação, conhecer a flora, sempre vocês podem mais aprender, sempre. E é muito gostoso isso, é muito delicioso. E a gente aprende ensinando, né, Grazi? Isso mesmo, aprende ensinando, né? Aprende trocando ideias, trocando experiências. Então, eu acho que esse movimento é o que deixa a profissão viva, é o que deixa os projetos mais ricos, mais interessantes, em todos os pontos de vista. E então, durante muitos anos, né, fiquei na docência, mas acabou que eu fiz o mestrado em botânica, depois fiz o paisagismo na UFLA, e o paisagismo ele foi tomando conta, assim, cada vez mais da minha vida. Chegou um ponto que eu não consegui mais conciliar a docência
com a empresa, porque ela foi crescendo e a gente foi se envolvendo cada vez mais, e aí a gente tem que fazer as escolhas, né, que a vida nos apresenta. E assim eu fiz e fico muito feliz mesmo com a escolha feita, continuo aí sempre em busca de conhecimento, adoro visitar viveiros, porque eu acho que nesse movimento da gente conhecer os produtores e fazer visitas técnicas nos biomas brasileiros, isso deixa um pouco viva aquela alma de botânica, que eu sempre tive, né? E, ao mesmo tempo, a gente consegue apresentar uma interface sobre as atuais demandas mesmo, né? Hoje a gente vê muitas pessoas que estão levantando uma bandeira que é importantíssima, onde que se preza por mais valorização da nossa flora brasileira. Mas eu entendo que o uso da flora brasileira no paisagismo ainda apresenta lacunas, e essas lacunas elas vêm bastante da demanda e oferta. Então, se você conhece bem a flora e sabe o potencial que ela tem, você pode apresentar essas demandas para os produtores, que em conjunto podem, né, legalmente, isso é muito importante frisar, começar a produzir mesmo em larga escala as plantas que nós paisagistas, poderemos usar aí com mais oferta, mais abundância aí, e valorizar a nossa biodiversidade brasileira. Então, é isso, gente. Deixa eu fazer uma pergunta. Na hora que você entra em contato com uma cliente, por exemplo, né, a gente tem essa pegada de sempre colocar as espécies locais, claro, né, são mais adaptadas ao próprio bioma, que nem se falou. Mas aí a cliente já começa a falar assim, eu queria muito azaleia, rosa também eu queria, e flamboyant. Eu adoro flamboyant, eu quero flamboyant. E aí, como é que se faz para essa cliente falar assim, olha, a gente tem uma espécie muito mais bonita que é o flamboyant, vamos substituir por essa daqui e tal. Tem essa pegada mesmo ou não? Olha, tem os clientes que eles gostam, eles têm um apego, e principalmente quando se existe uma memória afetiva em cima dessa espécie. E eu falo que eu brinco assim, que algumas espécies eu acho que a gente pode falar assim, eu não curto muito azaleia. Eu acho que aqui, principalmente na minha região, ela não flui bem, ela fica travadinha. Não é o clima. Não floresce, não curto. Mas eu respeito a opinião do cliente, que eu acho que é ele que está contratando. A gente tem, enquanto profissional, apresentar as problemáticas envolvidas com essas espécies, né? Por exemplo, a rosa, eu acho que ela está muito mais relacionada a memórias afetivas de uma avó, da casa da mãe, enfim, de uma memória mesmo, do que às vezes a pessoa fala assim, não, eu amo a rosa, porque ela tem um período de floração, mas tem uma época que ela tem que ficar podada, enfim, né? E aí a gente vai conversando sobre esses aspectos, esses poréns, e apresentando outras opções que talvez dariam menos manutenção, mas que encheriam os olhos tanto quanto. E aí, com essa conversa vai, conversa vem, vamos aqui, ó, eu cedo num ponto... Negociando. As coisas fluem. E eu falo que a gente tem que conversar, tem que ser verdadeiro e tem que apresentar, né, propostas que vão substituir aquele desejo inicial do cliente. Então, às vezes a gente vai fazer o briefing, né? Tem hora que é engraçado, porque às vezes, como a gente trabalha com projetos à distância, então, na hora do briefing, ele tem que ser um pouco mais... eu tenho que cercar melhor esse briefing, porque ele tem que ser muito bem feito. Peço vídeo, peço muita informação mesmo. E aí vem aquela tempestade de ideias, e às vezes coisas totalmente desconectas. A pessoa começa a apresentar uma linha de jardim com espécies de outra linha completamente diferente, e aí você tem que saber conduzir o fio da melhor maneira. Por isso que eu falo que, assim, a profissão paisagista, né, eu acredito que ela é também uma profissão que você tem que ter uma percepção, uma sensibilidade de leitura e também saber apresentar isso para o seu cliente.
Porque aí, quando você consegue realmente captar o que ele deseja, independente dele não entender o estilo de um jardim, qual é a espécie que ele gosta, porque ele vai ficar preso somente nas espécies que ele conhece, eu acho que, acima de tudo, é a gente entender o que realmente ele quer. É um jardim florido? É um jardim com cor? É um jardim que vai dar menos manutenção? Ele é um cliente que ama planta, ele ama biodiversidade? Como que você vai traduzir isso no seu projeto, que vai também combinar com a arquitetura e tudo mais, né? Então, acho que é isso. E a gente chega, flamboyant, olha a planta longe de casa, que a raiz vai longe. É uma planta linda, mas tem tantas outras tão boas quanto, né? As árvores brasileiras, então, elas são maravilhosas. São lindas, isso é verdade. Maravilhosas, né? E você falou dessa negociação, né, e convencer o produtor a plantar espécies novas, não é uma questão só de convencer. O mercado tem que ajudar a fazer com que para o produtor valha a pena, né? Você tem os produtores que você é mais próxima, que você consegue ter essa abertura? Olha, a gente tem contatos com pessoas igual, por exemplo, a Cláudia, do Plantação Local. Ela tem um contato direto com vários produtores na região de Guaratiba. Então, às vezes, a gente fala, ô, Cláudia, essa planta aqui vocês estão produzindo aí? Não, nossa, vê se alguém consegue, se tem alguma abertura de poder iniciar a produção disso, é uma planta muito interessante, e ao mesmo tempo tem a contrapartida, né? Ela mesma, a Bruna, elas apresentam uma espécie, nossa, Grazi, aqui está tendo a produção dessa planta X, que legal. Uma fofura, e ela é uma planta muito interessante. Então, aí a gente vai fazendo aquele meio que laboratório, né, de experiências. E eu acho que... E essas plantas ali de Guaratiba, elas se adaptam ali nos seus projetos? Vamos dizer, porque nós estamos falando ali à beira do mar, né? Está falando Guaratiba do Rio de Janeiro. Umidade, né? E a gente vem aqui para o Cerrado, mas para os projetos que têm uma irrigação automatizada, né? Então, assim, adaptam. Foi uma vez eu fui num encontro, foi até no Paisagismo em Foco, aí teve um paisagista lá que falou assim, mas como assim, você compra de Guaratiba para Minas? Eu falei assim, você acredita que muitas são até melhor do que aquelas criadas em viveiros, aí até na região de São Paulo mesmo? Parece que lá é meio mais raiz, assim, então elas já estão mais rustificadas, e eu tenho obtido resultados muito interessantes. Então, a gente... E você tem um garden também, não é isso, Graziela? Temos. A gente tem um escritório de paisagismo que faz o projeto, né? Tanto o projeto de paisagismo quanto luminotécnico, né? Fruto aí do curso que eu fiz com vocês, aí com a Alice, super bacana, né? E a gente tem um garden que nos apoia em questão de produtos para a área externa. Ele é como se fosse o local onde eu recebo as plantas que permitem a implantação dos nossos projetos, mas eu também ofereço vasos diferenciados, vasos vietnamitas ou esmaltados, que eu sempre desejei para alocar em nossos projetos, mas que eu não tinha disponíveis aqui na nossa região. Então, o garden, ele foi fruto de uma demanda do escritório, mas, ao mesmo tempo, ele é um aporte que eu tenho, não só para mim, mas também para outros paisagistas que trabalham aqui na região. E qual a planta que eles procuram mais ali no seu garden? Lá, a busca maior é de pessoas consumidores finais. Os filodendros, essas folhagens, elas são bastante procuradas. Na época da pandemia, houve um boom assim, de maranta, daquelas plantas bem indoor mesmo, e que tinham as estampas diferentes, algumas plantas raras. Acho que na pandemia teve aquela explosão mesmo, né? As pessoas tiveram mais tempo para ficar em casa, queriam trazer plantas para dentro de casa, principalmente para quem morava em apartamentos. Então, todas essas folhagens que se adaptavam melhor, elas cresceram bastante. Planta do interior, né? Demanda, né? E as questões colecionáveis. Aquela famosa frase do Urban Jungle, né?
A gente sempre falava, desde o começo da minha profissão, gente, é importante ter planta dentro de casa, não é só o gatinho, não é só o cachorro, não. Vocês vão ver a diferença que vai mudar o astral de vocês, urban jungle. Eu não Isso. tinha essa expressão, né? Vamos ver, e biofilia, vamos ver. A gente sempre fez as coisas É. focadas em biofilia, mas essas duas palavrinhas ajudaram muito na pandemia, né, Grazi? Ajudaram. E eu fico brincando, assim, que eu venho de uma família que sempre, todas, mãe, avó, acho que bisavó também, amavam planta. Então, o próprio conceito de urban jungle, aqueles tantos de vasos, conjunto de vasos todos amontoados num lugarzinho, criando tipo uma florestinha de fundo, eu via muito isso na casa de minha avó. Então, é como você mesmo disse, né? São coisas que a gente vivenciou por gerações, mas que trouxe. Alguém trouxe uma nomenclatura que colou. E essa nomenclatura facilitou bastante a gente indicar mesmo, até para poder fazer os projetos, né? Urban Deve ter Jungle. ajudado na sua loja, né? Porque você é bastante ativa também, né? Na mídia social, né? Eu vejo que você publica Sim, umas coisas bonitas, vasos e tal. Isso deve ter te ajudado bem também, né? Usar esses termos, né? com certeza. E eu, pelo fato de eu ter tido um longo período de docência, eu sou uma pessoa muito comunicativa. Então, Sim, acaba que na própria mídia ajuda. social, no próprio Instagram, isso ajuda bastante. Né? Que a Sim, gente está ali, legal. tá no momento, aí tem essa questão minha da paixão, que eu sou muito entusiasmada sou muito entusiasmada com essa questão do paisagismo, com a botânica, com a natureza maravilhosa desse Brasilzão, né? E aí, É, quando eu estou vendo entusiasmo, quando eu já vejo, já estou trazendo uma legião de pessoas entusiasmadas. Eu lembro que quando eu Olha lecionava, só, eu pegava legal. aquelas disciplinas super difíceis, tipo morfologia vegetal. Gustav sabe, né? Que tem aqueles nomes todos com origem latim. Se todo mundo tivesse latim como segunda língua, ia ser facílimo, mas não tem. Então, assim, eu lembro meus alunos falavam assim: Grazi do céu, botânica é difícil demais. Se não fosse pela sua paixão, eu já tinha saído correndo. Eu falei, não, pode ficar. E deixei um monte de apaixonados, assim. Hoje mesmo eu Legal. fui numa obra, né? Porque a gente estava acontecendo uma situação do cliente que a irrigação não está dando certo, a gente vai ter que dar um ajuste, pedir para quem fez a irrigação dar um ajuste, e as plantas estavam sofrendo com isso. E tinha uma outra menina que era minha ex-aluna, para minha surpresa. Hoje ela está fazendo manutenção de jardins e eu achei isso o máximo, assim, porque olha acaba que aí. a gente deixa um print, né, de Sim. amor mesmo, né, por aquela disciplina e que às vezes isso se torna uma profissão futura, né? Pois é. Antes que o assunto adiante, você vê que aconteceu uma coisa, inclusive fora de casa, né? Se na pandemia as plantas de folhagem foram as mais procuradas, porque são plantas de sombra, né? Vamos dizer, plantas de subbosque, e a gente está percebendo agora que fora de casa está sendo procurado também as folhagens, vamos dizer, e menos flores, É, né? As é, aráceas estão entrando com tudo, né? Junto com as com certeza. palmeiras, vamos ver ali os gengibres, né? Essas coisas todas ali e tal, mas é mais folhagem, né? Tropicalíssimas, né? É. É, E como boa parte, vamos dizer, das casas hoje são construídas em terrenos menores, aonde cada vez tem menos espaço, né, entre a calçadinha e o muro da casa, entre o muro e a piscina, ali naquela tripinha que você tem que plantar, e muitas vezes não tem como se plantar flores ali, né, tem que entrar com não. folhagem mesmo, né. E as folhagens, assim, elas trazem aquela exuberância, né? Eu falo assim, que elas fazem um volume. Às vezes você tem um pequeno espaço, mas você tem um muro, aí você coloca, sei lá, umas helicônias, mas vai ter que controlar o crescimento delas, né? Porque como são Sim. plantas que perfilam muito, vão dando bastante brotos, se você não controlar, ali fica complicado. Se for plantado em um determinado espaço pequeno, né? Mas as Uhum. folhagens em si, elas são muito exuberantes, por isso que eu acho que caiu bastante no gosto.
E fora Sim. isso, a questão de manutenção, que eu acho que é bem mais Mais baixa fácil, né? que as floríferas, né? Então, muitas vezes, o pessoal fala assim, nossa, eu adoro flores, mas eu não quero ter manutenção no jardim. Eu falo assim, olha, vamos tentar, então, usar folhagens coloridas, porque você vai ter, às vezes você gosta de cor, e às vezes a gente faz os maciços de cores com folhagens, e as flores a gente limita para aquelas que têm realmente uma baixa manutenção, que é o que, assim, 99% dos meus clientes pedem, baixa manutenção. Questões de mão de obra, que é mais complexo aqui. Que é né? complexo. Então, você não usa plantas anuais. Não, muito raramente. É só quando o cliente quer mesmo, e aí a gente deixa bem claro, olha, você vai ter que ou replantar, ou você vai ter que plantar novamente, fazer nova compra. Então, aí depende, né, do tipo de planta. Tem que trocar a cada 3, 4 meses, tem que trocar. Porque tem aqueles que é bulbo, né, que você tem que replantar para dar uma floração, dar uma renovada no canteiro. Mas tem outras que você tem que comprar tudo de novo. E aí isso envolve gasto, envolve, enfim, uma manutenção realmente mais frequente, né? Por isso que eu perguntei do seu garden, né? Porque eu percebo que quem tem garden coloca as plantas anuais logo na entrada, né? Porque são compradas por impulso, né? Por quê? Porque eles sempre estão floridas, né? Ai, nossa, eu queria assim. E aí planta, aí chama Depois você. aí fica super frustrado. Eu, particularmente, quase não tenho aqui no Garden as flores mesmo. A gente vende, às vezes pede orquídeas porque a orquídea sempre vende. E algumas do momento, assim, lavanda ainda tem, que eu acho que com o plantio, uma poda correta, ela dura. Mas essas florzinhas assim, que vai, nasce, morre, quase não peço, porque não é uma prática muito nossa. E como aqui, assim, ele é mais um local onde que se tem plantas para os projetos, a gente não tem um fluxo muito grande dessas flores de momento, vamos dizer assim. As de momento nossas são as folhagens. Mas mostra alguma coisa que você faz, a gente está curioso para saber. Vamos lá, então. Eu trouxe 3 cases, tá? De projetos que eu considerei em espaços reduzidos. Esse aqui é um projeto muito especial. O casal, ele era literalmente apaixonado por plantas. E quando a gente fez a curadoria, né, a própria dona da casa, ela participou, então ela foi para o Rio conosco, levei ela no Jardim Botânico, ela fez questão de ir. E foi uma aventura, assim, foi um caso interessante, porque ela, literalmente apaixonada, se tornou uma grande amiga minha, e cuida desse jardim com todo o carinho, o mesmo carinho que a gente fez ele. Mas, enfim, qual que era o desafio? Era um corredor estreito. E toda a casa, né, as esquadrias, os vidros eram todos voltados para esse paredão. Então, e aqui é cheio de construções, cheio. Então, assim, a arquiteta Daniela Gontijo e a Luísa Mesquita, a gente foi conversando juntos, teve um ponto que a gente teve que pedir para aumentar mesmo o tamanho do muro, porque senão só com a vegetação a gente não conseguiria dar aquela privacidade e as construções mais antigas, né, de prédios, enfim. A gente teve que pensar nessa questão também. E não era um local... Esse é o muro lateral. Oi? Esse é o muro lateral? É o muro lateral. E o jardim ele foi feito todo nesse muro lateral. Então, aqui, como que a gente resolveu o desafio? Porque era realmente um jardim muito estreito. A gente trabalhou com um mix de jardins verticais, folhagens tropicais, e os pontos que tinham um pouquinho mais de alagamento, a gente ainda conseguiu colocar um palmulato. No projeto, tinha um jardim pequeno na frente. Aqui seria o jardim do passeio, vamos dizer assim, né? Aqui teria o passeio. Tem um jardim de inverno, e aqui seria esse jardinzão que eu vou mostrar para vocês de hoje. Então, aqui a gente colocou, inicialmente era um jasmim manga, mas depois
A gente trocou pelo palmulato, eu fiquei muito feliz, que eu sou apaixonada com essa árvore. E aqui foram folhagens, algumas coisas foram modificadas, essas pisadas a gente tirou, só manteve a fonte, as folhagens chegam, mas bastante interessante nesse projeto é que aqui é a suíte, né, do casal, e aqui é o banheiro deles, mas eles queriam ter a experiência de ter um banheiro externo, de tomar banho de floresta mesmo. Que E aí legal. a gente criou uma ducha aqui com essas pisadas circulares, bem diferente. Vou mostrar para vocês. Isso é uma boa ideia, né? Porque nem Legal. tudo que a gente faz aí tem um perfume francês, né? Então vai lá para fora, vai, mozão. E eles tomam banho aqui mesmo. Que legal. Bom, então essa parte Lindo. aqui, ó, aqui eu vou mostrar para vocês. Aqui a gente fez um grande jardim vertical. Essa vista é como se eu tivesse de dentro do gourmet dela, que ela tem um gourmet integrado com a sala. Então, ela tem a vista para toda essa área. Aqui a gente caprichou na iluminação, e aí eu volto a reforçar, gente, curso de iluminação da Alice, maravilhoso, aí na Escola do da Martina. É o melhor do Brasil. Muito Ela bom. ela é muito didática também, né? Então, é muito legal. Demais. E, assim, ele gera realmente as competências para a gente poder seguir adiante. É claro que vocês têm que, depois do curso, você tem que aprimorar, ir, né, nessas feiras de iluminação, procurar, entrar em contato com os fabricantes, né? Enfim, com os vendedores. Por quê? Porque tudo isso vai auxiliando, né, você no fortalecimento do conhecimento. É o que eu falei no início da live. Nunca deixem de ser curioso. Nunca deixem de querer aprender, porque na hora que a gente estagna, as coisas começam a pulsar mais fraquinho. Aí, né? Então, a gente tem que realmente aí estar sempre renovando o nosso olhar, através de cursos. Tá lindo aqui. Isso, através de viagens. Para quê? Para ampliar o repertório criativo. Ele, junto com o conhecimento técnico, é o que faz diferença, né? E aí, gente, olha só, nesse projeto a gente trabalhou alguns elementos sensoriais, né? A gente tinha o barulhinho da fonte, tinha a lareira, né? Que estaria ali o fogo nos momentos de frio, enfim. E uma iluminação que aquece. Aqui a gente trabalhou essa iluminação em pontos focais, é uma iluminação que pega as plantas mais verticalizadas, de cima para baixo, né? E aqui a gente trabalha varreduras no jardim vertical. Aí a iluminação é por cima. Isso. Ela é uma iluminação downlighting, né? Que ela faz essa varredura de cima para baixo, direcionando para baixo. E a uplighting seria essa daqui, ó. Lembra uma MacArthur, não? Essa daqui é a Veitia. É uma Veitia tripla. Linda, né? Já veio... São já 3 coquinhos aí foram eliminados. Legal. O jardim vertical você usa vaso, manta. Oi? Qual que é o sistema que você usou? Porque ela está bem cheia, né? Ela está bem exuberante. Bem cheia. Tem de calha, tem de potinho, tem de manta. Essa técnica que a gente usou foi os de vasos meia-lua. Então, você tem uma tela, né, de metalon, moldura de metalon, com a tela 10x10, e aí a gente vai fixando os vasinhos de meia-lua. Vai colocando as meia-cuias. Com irrigação, né? Aí a irrigação é com irrigação automatizada, geralmente a gente pula uma fileira, então você irriga uma fileira inteira, pula outra, irriga uma fileira inteira. Drena do vaso, tá muito lindo, bem cheia. E aí a gente conseguiu fazer um mix, assim, de plantas pendentes, mas outras plantas que não são tão pendentes, mas que sobressaíam, né, sobre as outras. Ficou bem bacana esse... muito lindo. Bem mistura, bem tropical. Aqui, folhagens, a gente pôs... Um monte de aplausos ali, viu, para você, tá? Obrigada, gente. E aqui segue o corredor. Essa parte aqui foi a parte mais
ampla desse projeto, né? Aqui a gente já vai estreitando um pouco. Ó, tá vendo? Aqui tá mais larguinho, mas vocês veem que depois a gente ficou bem estrangulado, porque você tinha ainda essa projeção aqui da laje, né? Então, aqui a gente colocou palmeiras carpentárias fininhas, com algumas folhagens também aqui, bem pontuadas. Essas carpentárias, elas vão, né, verticalizar bem, mas elas vão auxiliar também para tirar um pouco a ideia do prédio vizinho. Aqui são marantas charutos, com mais palmeiras veitas que a gente trabalhou aqui. A ideia é que elas passem, né, dessa estrutura, mas foram plantadas num porte menor mesmo, tá? Por escolha aí dos clientes. Aqui mostrando mais um detalhe. Estrangulou. Aí aqui a gente vem a abertura, que é o respiro do banheiro, né? Da ducha externa. Então, aqui a gente colocou, né? Isso aqui foi logo no inicinho da implantação. A gente locou a costela de Adão, que já está grudando, já está caminhando pela parede. A ideia é que ela realmente seja guiada e seja apoiada, né? A gente fala com os clientes que na hora que vê que ela está já custando a grudar, vocês dão um apoio ali, põe um gradil, consegue, ajuda na fixação para que ela tampe toda essa parede aqui. Existem algumas outras folhagens, né? E o jardinzão vertical novo aqui com umas carpentárias no final. Beleza. Que essa é a vista que o casal tem do quarto, inclusive, né? Ou não? Isso. Da suíte, legal. Da suíte, eu vou dar, acho que a próxima slide depois desse, da iluminação, vai mostrar um pouco mais sobre essa ducha. Mas na iluminação, gente, eu falo que eu acredito muito de que a iluminação paisagística, ela deve ser pensada para quem projetou o paisagismo. Porque ali a gente está pensando em pontos focais, a gente entende, quando a gente vai criar um projeto, a gente entra dentro das áreas principais de convívio do morador, né, daquela casa, e às vezes, uma primeira pergunta que eu faço, gente, olha, onde que vocês vão reunir mais? Na cozinha? Porque aqui em Minas é cozinha, vocês sabem, né? É o ponto de observação, né? E cabe a gente criar os pontos focais, que nem você falou. E aí eu falo assim, não, deixa eu sentar aqui onde vocês vão sentar. Eu olho, nossa, aqui a gente tem que caprichar. E aqui vai ser o seu lugar de descanso, o seu lugar de relax, né? E aí você já pensa na vegetação, você já pensa nos pontos focais, você já começa no processo criativo. E aí você já imagina também aquilo à noite, né? Como que você vai ser recebido. E a iluminação, e principalmente, né, pessoal que está aqui nos escutando, eu falo que quando você tem um jardim em pequeno espaço, você tem que realmente criar um cenário. É um cenário que te abraça, é um cenário que te conecta com a natureza, é um cenário que vai te trazer bem-estar, né? E com isso você vai usar de todo o seu aparato técnico, seu conhecimento botânico, e a iluminação é a cereja do bolo. Porque ela tem a capacidade mesmo de trazer aconchego, ela vai fazer com que você chegue em casa, nossa, que delícia do meu jardim, olha essa luz quentinha, nunca luz verde, gente, pelo amor de Deus, né? E nem luz branca em jardim. Já fica a dica, né, Graça? Já fica a dica. A gente sabe que o último evento que eu fui de iluminação foi em São Paulo, que eles falaram que agora a tendência, inclusive, é a luz vir para uma temperatura de cor até, assim, 2.700, 3.000 já era o usual, né, da gente colocar. Mas a tendência agora é ela vir mais ainda para o lado do âmbar, né? Por quê? Em respeito mesmo à fauna, ao ciclo circadiano dos animais, em respeito àquelas aves migratórias, tudo isso influencia. Então, o papel nosso da iluminação paisagística é criar cenários, é criar aconchego, mas tudo com muita responsabilidade, né? Principalmente quando a gente fala em paisagismo urbano, né, de maiores áreas, praças, regiões ali próximas de praia, onde que tem ali desova de tartarugas, tudo isso tem que ser
muito cuidadoso. Por quê? Sim. Porque a iluminação, ela afeta, né? Ela pode desnortear os animais. Então, existe uma tendência mundial em a gente trazer cada vez mais essa lâmpada quentinha da cor da âmbar, da antiga cor âmbar, né? Em alguns países, eles falam até de 1900K, 2.200K. Então, a gente já vê que algumas marcas no Brasil já estão passando a iluminação em vez de 3.000 para 2.700 e possivelmente ainda vamos diminuir aí um pouco essa temperatura para ela ficar cada vez mais quentinha, mais sustentável, né? Antigamente a gente falava em lux, né? Hoje já está falando ali uma outra linguagem, né? Que é o K. Em temperatura de cor mesmo, né? Que a gente fala que é essa mudança mais expressiva. Mas aqui é a vista do banheiro. Então, assim... lindo, lindo. Aqui ficou a ducha, né? Aqui, ó, tá vendo? O Xanadu, gente, branquinho, de sabão. Aqui é o local de banho mesmo. Então, assim, de vez em quando eles têm essa experiência gostosa de um banho de floresta, um banho de natureza, legal, né? Que legal. Bem pensado. Aqui tá alguns detalhes, né? A gente colocou os seixos, porque acaba que o pisar descalço nos seixos, ele também traz ele massageia, né, os pés, ele também traz essa conexão com elementos da natureza, e a água que sai ali do meio do jardim vertical. Então, esse aqui Legal, foi muito lindo. Mas quem primeiro. outro dia estava procurando seixo preto? Tá aí, ó. Que bonitão. Eles são cinzas, mas na hora que molha, fica Que dessa cor. molha, né? Olha, Fica com brilho essa ainda. cor, E faz um contraste Legal. interessante, né, com o mais claro, até com aqueles lajões também de quartzito, a gente gosta de colocar muito, fica bem bonito. Tá lindo. O segundo projeto residencial foi de um casal que queria um espaço zen, mas um pouco tecnológico também, que eles adoram receber, eles são bem animados, então a gente criou o Beto, né, meu marido, vocês conhecem, ele faz lagos, ele é uma pessoa super importante na administração, né, tanto de obras, quanto também na administração do jardim, braço direito, braço esquerdo da nossa empresa. E aí aqui ele criou esse lago e a gente fez no projeto, né, todo o entorno dele. Nós tínhamos um muro muito grande, o espaço muito estreitinho entre o lago e o muro, e realmente a solução foi verticalizar através do jardim vertical. Como eles não queriam muita manutenção, a gente trouxe esses painéis cortados a laser, que foram iluminados, mas a gente tem a opção, né, no projeto de luminotécnico, eu solicitei que fossem feitos mais de um circuito, para o dia que eles não quiserem tanto tecnológico, né, eles podem apagar a luz, fica o painel bonitinho, cortado a laser, e aí a gente tem a outra iluminação de varredura das plantas apenas, né? Tá. Então, aqui está o projeto, a gente propôs um deck para poder pôr um mobiliário, curtir o lago de mais de perto. Quando eles recebem, às vezes vem banda, então eles colocam a banda aqui também. E aqui foi feito todo o trabalho de verticalização através dos jardins. A estrutura aí, como eu disse, né, são daqueles vasos meia-lua, então a gente cria painéis, né, com metalon, aquela tela de alambrado, 10x10. E aqui no meio foi locado os painéis cortados a laser, que tinham uma iluminação de LED em moldura ao redor. Ai, que legal. Aí, bem aqui, a gente pôs um Buda também, que era um jardim mais zen. Aí, o resultado foi esse. Olha, que lindo. Olha o reflexo no deck molhado. Esse dia estava chovendo aqui, que eu fui tirar as fotos. Parabéns. E o reflexo no lago também, né? No lago. E o dia E o Buda também recebeu a iluminação. Eu falo que a iluminação, a gente tem que pensar em cenários. É bem interessante a gente tentar criar mais de um circuito, porque às vezes você quer tudo cedo, às vezes não, às vezes você quer um ambiente um pouco mais intimista,
menos estimulante, e aí você deixa aquela luz mais indireta apenas das plantas. Então, tudo isso tem que ser pensado durante o projeto para você repassar, né, para o eletricista que vai executar o mesmo, e aí você consegue criar esses cenários para o seu cliente, né? Sempre pensando na demanda dele e na expertise mesmo sua com o que você planejou para o seu projeto. Aí aqui a gente utilizou, né, essa peça aqui, que é o Pergo JV, né, da Interlight. Essa peça é um coringa para jardim vertical, né? Ele faz uma varredura downlighting, que é para baixo, né? E ele tem esse direcionamento. Então, para quem está vendo de frente, de lado, praticamente não existe um ofuscamento assim nos olhos, sabe? Também no deck, a gente propôs um balizador, que é esse ring, ele forma esse ring, né? Esse anel bem suavezinho aqui, mas para como, tipo assim, a pessoa se alertar, assim, ó, aqui acaba o deck, se você chegar para frente, você cai na água. Então, é como se fosse meio que um ponto de balizamento, mas ele tem uma função, não somente estética, mas de... Vamos parar aqui, que agora, senão... Funcional, Tem funcional. que pensar no lago mesmo. E o restante Esse daqui, ele é de madeira ou é aquele plástico imitando madeira? Não, esse eles preferiram colocar de porcelanato. De porcelanato. Entendi. Por isso A que está dando esse porcelanato imitando reflexo ali. madeira. Entendi. Aqui até tem que ter uma cautela. Assim, a gente projetou em madeira, mas por mais que ele para área externa, mas ele, dependendo, escorrega, né? Aí precisa... Mas o deck de plástico, né? O deck que imita plástico também escorrega, não se perde. Imita madeira. O deck de plástico imita madeira, né? É que ele é feito de... Tem as ranhuras, né? Tem uns que tem umas ranhuras que acabam atuando. O nosso tem, mas não escorrega. O sapato, né? Descalço não, mas escorrega. Assim, quando chove... Aí tem que ficar atento, né? A única vantagem é que a gente já jogou uns 90 mil garrafas PET fora, né? Com o deck, né? A reciclagem de garrafa PET. E ele fica assim, tranquilo? Eu nunca usei o de madeira, assim. Você acha que com o passar dos anos ele não vai ficando mais fosco, não? Nós temos alguns tempos já, não, ele é tranquilo. Mas ele é muito quente para ficar descalço, então a gente não recomenda beira de piscina, né? Ele não é atérmico, né? Não é. A madeira é bem mais eficiente, né? Sim. Porque a madeira, depois de 5 anos, quer dizer, todo ano você tem que dar um trato, né? Deixar passar um osmocolor ou algum Isso verniz, mesmo. Nesse caso ali, não, né? O que imita a madeira, a gente não precisa fazer nada, né? Essa que é a vantagem. Fora... A questão de ecológica também, né? Tentar... ecológico. Aqui no container, porque aqui é um test drive, né? Que a gente testa muita coisa. Eu quero ficar um dia hospedada nesse container. Toda vez que eu tento alugar pelo Airbnb, já está ocupadinho. Já está cheio, Sinal que é muito bom, né, Martina? É central, né? Então ajuda bem. Mas aqui, então, tá as peças, né, que foram utilizadas, os embutidos de solo para as palmeiras, né, os espetos que podem fazer pontos nas folhagens, mas aqui eu fui com mais cautela, porque como tinha a iluminação do jardim vertical e tinha a iluminação do painel também, eu não quis muito exagerar nessa parte. Porque outra coisa que é importante é que para a gente iluminar, a gente precisa da sombra, né? Para se ter a luz. Não adianta você sair iluminando tudo, que o efeito não fica tão legal, tão interessante. E a ideia também é que à noite você vê um jardim diferente do que você vê de dia, né, Grazi? Muito diferente. Pegada, né? E é muito Inclusive, estou vendo a paginação da sombra na parede, né? Essa é uma luminária muito bem colocada, né? Não é só iluminar a planta, mas de ver o movimento da sombra também contra o muro. E aí fica a sombra das folhagens, né? Estampando ali. É encantador isso,
E todo esse conjunto, né, traz essas questões todas aí que a gente volta. Hoje se criou nomes, biofilia, né, esse contato com a natureza, para dizer o tanto que as formas naturais, elas realmente nos remetem à nossa ancestralidade, né? E isso ele tá inserido no nosso ser humano mesmo. Então, não tem sombra de dúvida que é acerto, de que vai trazer bem-estar, vai trazer aconchego. Eu estava vendo aqui do dia 26 a 27 de julho, tem esse curso de iluminação da Alice. Está fazendo Podem fazer, gente. A Alice é uma fofa. 26 a 27 de julho. É só no domingo, não? Deve ser, né? Provavelmente. Tá aí, ó. Fica aí o convite. Se inscrevam que vale a pena, viu? Nossa, foi essencial para o nosso escritório e para a nossa condução aí nos projetos luminotécnicos. Tá aí, Bom, e quem mora em Minas faz o curso com a Graziela. Pronto, tá aí. Bom, gente, o terceiro é um paisagismo também em menor escala, tá? É um paisagismo comercial. A arquiteta Melissa Rezende, né, e sua equipe, que é a Vila Arquitetura, fez um banco maravilhoso, todo sinuoso, orgânico, e nos deixou, né, livres para poder escolher a vegetação que estava ali. É uma loja de praia, moda praia. Então, aqui a gente queria criar como se fosse uma praia mesmo. Então, o piso ele foi de pedrisco, como se fosse uma areia, né? E é um piso drenante. E aqui também se colocou aquele ecogranito. Então, a gente tentou trabalhar mais ou menos com a mesma paleta de cor, os seixos bem pequenininhos no chão, e aqui o ecogranito em tons de bege. Então, a gente tinha apenas esse espaço. A gente trabalhou, então, com folhagens, que é unanimidade, assim, a gente ama os jardins tropicais, apesar que a gente faz também outros estilos, quando a arquitetura pede ou quando o cliente pede, mas nossos olhos brilham muito para essas folhagens. Aqui a gente escolheu palmeiras pinangas de fundo, né? Elas já estão agora bem grandezinhas, a gente está avaliando se vale a pena cortar Eu ia falar, para Pinanga, elas. né? Pinanga Cooling. Ela é linda, linda. E agora a gente está avaliando se vale a pena cortar isso para elas vazarem ou a gente vai ter que fazer a seleção aí, porque ela é bem tocerante, né? Já está chegando no pergolado. Um magnífico melinone, um filodendro amazônico, essa planta para mim é uma das nossas preferidas. Produção de Guaratiba, tá, gente? Tá bombando super se agora. adaptou aqui. Isso é uma planta Dom Márcio. Que maravilhoso para ela aí, né? Ela está aqui com a dama aí. Veio como destaque, né? E aqui algumas eufórbias. A identificação correta dela, ainda estamos na dúvida, mas é uma eufórbia, chama ela de eufórbia palita, ela é muito interessante essa planta, bastante escultural, gosto muito dela em várias situações, né? Do outro lado, a gente pôs um bosque de veitas, bastante folhagens, e o som da água, né, ele veio através de duas fontes. Então, foi um jardim pequeno, com espécies simples, nada demais, mas que deu um efeito bem legal, assim, aqui é o fundo da loja, então a loja é bem bonita, a arquitetura ficou perfeita, a pessoa já chega e tem aí como vista esse jardim. A iluminação também foi pontuada e é uma iluminação que contribui bastante, ela fica acesa praticamente, né, assim, a partir depois do almoço eles já acendem porque já dá uma vista e um destaque à vegetação. Opa! E é isso, gente. Maravilhoso. Aberta a pergunta, viu, gente? Quem quiser perguntar, a paisagista Brasil. Eu não consigo visualizar as perguntas, vocês vão me falando, gente. Muito obrigada para quem ficou até o final, né, da live. Todo mundo sabe o nome dessa palmeira? Quem arrisca o nome dessa palmeira? Já falou, né, ou não? Não, ainda não. Não falou ainda não. A palmeira? Falei aí, Alguém arrisca? Qual, Gustaf? Tem um monte aqui. As três palmeirinhas ali com a folha arqueada.
Essas daqui são todas da mesma espécie. Essa que você colocou aqui, a Sim. Veikia. Isso. Mas eu tinha fiquei na falado. dúvida, você comentou sobre aquela que está crescendo e que você está pensando em aumentar o espaço do pergolado. Eu acho que eu me Isso. distraí aqui, anotando outra coisa e não peguei. Essa Qual daqui é a que é o nome? pinanga. A Piranga Culi. Ah, Pinanga. É a A pinanga. Piranga. Ela tá Ela é uma palmeira que a gente toucerada também, considera, né? entocerada. Aí ela já alcançou aqui, a gente fica assim, Uhum. ai meu Deus, não vou podar, haste. Vamos cortar aqui. Ela Eles fica estão grandona mesmo, acho que vai até acho que uns 6 metros. Fica. Não Aqui é vai, um Gusta? espaço, na verdade, aqui é um espaço comercial. Isso aí é uma Sim. coisa que, assim, os espaços comerciais, às vezes, eles vezes não, né? Muitas vezes eles têm que ser renovados. Então, assim, a dona do estabelecimento é apaixonada com planta, apaixonada. Nós estamos fazendo o projeto paisagístico de uma segunda parte da casa dela, e assim, apaixonada com aves. Então, isso aqui tem destino certo. O dia que eles forem renovar. Mas eu acho que, por enquanto, a gente deve pensar mesmo em fazer uma adaptação nesse pergolado para que elas possam, aqui atrás, se cortar, elas vão crescer livremente. E elas são Uma muito felizes. curiosidade, o sal faz que jeito ali? Ele passa transversalmente a pérgola ou perpendicularmente? Não, ele passa, é porque é cheio de prédios em volta. Ah, tá. Então, é Por mais, isso que você bem colocou só esse ao prejuízo. meio-dia, é bem de passagem mesmo. São Então pega mais o sol do meio-dia, então. só mais para o meio-dia. Entendi. Olha, obrigada, gente. Ó, o pessoal tá saindo, né? O tio mandou os parabéns para você. Que gracinha, muito obrigada. Mostra a palmeirinha de novo ali, Grazi. Esse conjunto A de palmeiras. Feitia mudou de nome para Adonídia, viu, gente? Gente, assim, não sabia. Adonídia. Adonídia Adonídia. Merili, mudou. Adonídia? É uma loucura esse negócio de mudar nome científico. A paineira não é mais bombacácea. A paineira agora está na família dos hibiscos. É Não, uma, uma malvácia, né? é uma malvácia. É uma maldade, né? Não é, Ô, é uma maldade. maldade. Pois é. Pleomele não é mais Pleomele, agora é Dracena, Pleomele. Está Eu falo mudando. que a taxonomia com à medida que a tecnologia vai avançando, vão fazendo essas análises de ribossomo, gente, é muito específico. Aí eles veem que uma planta não tem nada a ver com a família que ela pertencia. E a gente já tem algumas famílias extremamente problemáticas, né? Liliáceas, a própria família da Dracena é uma que vira e mexe, tem realocações de gêneros botânicos, porque já é uma família que não se sustenta filogeneticamente, né? Então, Daí que assim... dividiram os filodendros entre Taumatophyllum e Filodendro. Né? Aí tem aquelas dicas, Filodendro né? é O aquela tomotofilo que dá um acima, caulizinho, tem... ascendente, e a Taumatophyllum não. Tem uma pergunta aí, Dona Maria? Sim, deixa eu só. Alfa Studio falou, adorei a composição tropical com as eufórbias. Parabéns. Obrigada. O bom é que o melinone, assim, empório... ele não exige tanta água, nem as eufórbias, né? Assim, ele, se for excesso demais de água, ele não curtiu muito, não. Não gosto. Então, aqui rolou, como se diz, a composição. O Empório dos Jardins está perguntando, gostaria de saber quantos vasos por metro quadrado você coloca no jardim vertical. Os vasos por metro quadrado, mais ou menos 9 vasos por metro quadrado. 9 vasos por metro quadrado. Tá bem Deve variar um denso, pouco viu, conforme a gente? espécie que você escolhe também, né, ou não? Tem umas que crescem muito, né, e que acaba tampando vasos de baixo. Aí, vamos supor, se eu ponho samambaia, eu gosto de colocar um filodendro, por exemplo, porque ele perpassa as folhagens da samambaia, e aí tá tudo certo. Geralmente, debaixo dela, eu coloco uma plantinha que não é tão pendente, que vai projetar suas folhagens um pouco para fora. Aí a gente vai tentando fazer esse mix. Mas o que real acontece é que, assim, a gente poderia até ter uma densidade menor, porém, as pessoas querem já
jardim pronto. Fechado, né? Isso. Mas aí a gente explica, olha, vai acontecer que algumas plantas cobrem as outras, e aí a de baixo, ela vai acabar se definhando. E aí o próprio jardim, é como se diz, o próprio ecossistema ali, ele define quem fica e quem vai, né? É. Mas É bem isso mesmo. Mas a gente tenta dessa maneira. Nas plantas que a gente sabe que tem uma cobertura densa, elas são mais pendentes, a gente tenta trazer uma outra que vai vencer essa barreira, né? Que por exemplo, a samambaia faz. O Philodendron Wilson, eu adoro colocar, porque ele caminha também, né, no jardim. Depois ele meio que se fica autossustentável. Ele sai do vaso, gruda na parede e vai caminhando Vai ali. embora. E vai. Muito legal. Obrigada, ela escreveu. Foi maravilhoso, Grazi. A Nilza Braga falou: gostei, preciso sair. Obrigada, boa noite a todos. Muito obrigada. Deixa seu contato ali, Grazi, para quem quiser entrar em contato com você ali, ó. Ah, Olha, tá. Deixa que legal. Ô, gente, eu fico muito grata pela Jardim presença. Fleury, olha aí, ó. Ficou até o Faz um final. print screen ali. Seguem Viu, a gente lá no jardim, quem não segue ainda, pode dar um oi. Isso. Ela passa muita dica, né, pelo Instagram, né, Grazi? Isso, eu Vale a costumo pena nos seguir. stories. Eu tenho que aparecer mais. Tem dias que tem semanas que ficam mais intensas aqui no escritório, e aí a gente Aí não dá, fica meio né? sumidinho. Ah, obrigada, Agora o pessoal. Jardim já te acompanha, já, que legal. Obrigada, pessoal. Feliz. Você ainda vai muito, você também posta em produtor, né? Você já esteve em Olambra algumas vezes, postando e com produtor. Sim, e agora a gente está com planos, vamos visitar, se Deus quiser vai dar certo, mas estamos já com um plano de alguns paisagistas mineiros, a Kátia, a Andréia, da Lamanda, e a Cris, do Papo de Paisagista. A gente vai visitar o espanhol. Eu já fui uma vez, há uns 5 anos atrás, mas agora a gente vai com a turma do Papo, que também é quem não conhece, né? O Papo, ele tem um movimento bastante colaborativo e que favorece bastante mesmo o crescimento aí enquanto profissional. Apoiando. Vocês já estiveram, né, uma vez na Espanhol, né? Com o Murilo lá, eu acho, né? Murilo Espanhol, sim, quero dizer, né? Eles já eu fui uma vez com o Beto há uns 5 anos atrás, independente. Aí o Papo, acho que eles fizeram uma reunião junto lá com o Espanhol, num evento, e agora parece que vai ter outro, e a gente está indo juntos semana que vem. Ah, legal, que legal. Tem que aproveitar mesmo, né? Tem que aproveitar. E de 3 Vamos fazer um bate e volta, porque... O nosso congresso aqui em Olambra. Eu acho que é terça-feira que nós vamos, volto para Minas, e depois... Domingo eu estou aí em Olambra, prestigiando você. Ah, que delícia, vai estar no congresso com a gente. Que legal, vai ser ótimo. A Malu está falando, parabéns, Grazi, muito legal. Nos encontraremos na Espanhol e também no congresso. Olha aí. Bom, gente, saudade da Malu. Outra ninja do paisagismo. Maravilhosa. Também adora, né? Legal. A Sônia também agradeceu. Boa noite. Que bom, tá, gente. Fico muito feliz, mas... foi excelente o bate-papo, gostei muito. É um prazer, tá? De que precisar, estamos aí. E, gente, muito obrigada por vocês terem ficado até o final, tá bom? A gente se vê lá no congresso, né? Isso. Beijo grande. Obrigada. Beijo grande. Até semana que vem, se Deus quiser. Tá bom. Tchau, beijo. Tchau, gente. Com Deus.